Se nós colocarmos então esse x dois pontos de forma de deslocamento em função do nosso tempo, nós vamos ter esse deslocamento duas vezes em função do nosso tempo. Então, nós vamos ter metros por segundo ao quadrado, dessa forma nós teremos a nossa aceleração. Mas por que nós trabalhamos dessa forma com essas derivadas? Porque a gente vai utilizar o método de Laplace, né? Então, a gente vai transformar, em vez de função de t, que é uma função do tempo, a gente vai colocar em função de s, que é da nossa função de transferência, para a gente conseguir trabalhar com a nossa função de transferência, né? Que a nossa função de transferência, a gente vai ter a nossa saída pela nossa entrada, né? Então, dessa forma é o que a gente quer trabalhar. Quando a gente tem x derivada ali, ó, a primeira derivada, então nós vamos ter determinado deslocamento derivando pelo tempo. Então, a gente vai ter como se fosse metros por segundo, então é a nossa velocidade. Dessa parte derivada, falando sobre a parte do deslocamento em relação ao nosso tempo. E quando a gente tem a primeira derivada, vai ser só ali no nosso tempo. Vai ser só em relação ao nosso metro. Substituindo, então, dessa forma, aquela última que a gente utilizou, então, onde a gente tiver x dois pontos, a gente vai colocar a nossa derivada. Onde a gente tiver só o x, a gente vai colocar x em função do nosso tempo. Onde a gente tiver x, nossa primeira derivada só, nós vamos colocar x, a derivada do tempo, em relação ao nosso tempo. Então, a única coisa que nós fizemos aqui foi fazer a substituição desses nossos componentes em relação às nossas derivadas. E aí que entra a parte do nosso teorema de Laplace junto com a nossa função de transferência. Então, nós temos uma regra que diz que quando a gente multiplicar, quando a gente tem aqui, ó, em função das nossas derivadas, e a gente multiplicar isso por L, é como a gente estivesse aplicando esse teorema. Então, dessa forma, a gente vai conseguir transformar o que era em função de x, em função do nosso tempo, a gente consegue transformar em função do nosso s. Então, esse s aqui é da nossa função de transferência. Aí, nós vamos conseguir aplicar para o nosso diagrama de blocos, que é o que a gente quer chegar, né? Em uma única função para o nosso diagrama de blocos. Então, dessa forma, a primeira coisa, a gente vai pegar toda essa equação aqui e multiplicar por L. Então, quando a gente multiplica por L, significa que a gente está começando a aplicar esse teorema. Depois que multiplicamos por L, a gente vai observar, né? Então, aqui, vocês se lembram, né? Então, quando a gente tem d ao quadrado, x vezes o t, derivando em relação ao tempo ao quadrado, significa que ele é o x dois pontos. Nesse caso aqui, está representado como y, mas não tem problema. Então, se aqui era o nosso x dois pontos, aqui ele é o equivalente a esse nosso y dois pontos. Então, aonde a gente tiver esse x dois pontos aqui, nós vamos substituir por tudo isso. Só que em vez de colocar x, em vez de colocar y, nós vamos colocar x. Então, dessa forma, nós vamos ter aqui, ó, s ao quadrado. Então, aqui é só aplicação. Aqui, nesse caso, nós vamos apenas aplicar essa fórmula do teorema de Laplace, né? Então, que era em função de x, que é em função desse nó de deslocamento, agora nós vamos colocar nessa função de transferência, né? Então, que era x, a gente vai fazer com que vire esse x de t vai virar a parte do s, né? Que é o que a gente estava trabalhando no diagrama de blocos. Então, nós teremos aqui, ó, s ao quadrado vezes x de s menos s vezes x de zero menos x de zero. Então, dessa forma, nós iremos fazer essa aplicação. E a mesma coisa para os outros, né? Então, aqui, x de t, que é esse nosso primeiro aqui. Então, vai virar x de s. Aqui, nós tínhamos x, uma derivada só. Então, nós iremos pegar esse aqui e copiar aqui para baixo. Então, essa é a forma que nós temos para fazer essa aplicação. Onde nós temos x de zero, ele vai virar zero. Então, aqui, onde nós vamos cancelar todos esses que são x de zero. Mesmo que a gente tenha esse s aqui, nós vamos colocar como zero. Então, a gente vai eliminar esse, eliminamos esse e iremos eliminar esse. Ó, turma, não se preocupe se vocês não estiverem entendendo muito, aí tentem rever de novo,
E tentem fazer, tá? Desenvolver, que aí vai ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Por isso que eu preciso que vocês assistam esse vídeo pra gente tentar, na hora que a gente for fazer a nossa videochamada, tirar a maioria das dúvidas. Vamos lá então. Então, onde tem 0, a gente vai cancelar. E aí, onde sobrou, em função de S, a gente mantém. Então, aqui, M vezes S ao quadrado x de S, mantivemos. Tudo com 0, cancelamos. KS, né, que esse aqui, lembrando, era a nossa mola. Por que que aqui tá positivo, sendo que lá era negativo, né? Então, esse eu passei pro lado esquerdo e esse outro também passei pro lado esquerdo. Vocês já vão entender o porquê. Então, nós teremos aqui KS vezes o x de S e o mais o B vezes x, B vezes S, x de S. E esse aqui nós vamos cancelar. Vai ser igual a nossa força que nós temos no início. Isolando, né, nós vemos que todos esses aqui, né, do lado esquerdo, eles têm x de S. Então, nós vamos isolar eles. Nós vamos ficar com a nossa massa vezes S ao quadrado mais K de S mais B vezes o nosso S. Então, aqui a gente já consegue visualizar que nós conseguimos chegar na nossa função de transferência. Então, nossa função de transferência, ela vai ser ali, né, em relação ao S. Quando nós temos uma função em relação ao tempo, que era o que a gente tinha antes, né, era em relação a t. E na função de transferência é em relação a S. Lembram o que é esse x de S que a gente viu até lá no comecinho? Esse x de S aqui, ó, que também podia ser x de 0, né, mas no caso eu coloquei só o x. Então, esse x vai ser a nossa saída, né, o nosso deslocamento final. E o nosso f vai ser a nossa entrada. Quando a gente tem uma função de transferência, nós queremos ficar com a nossa saída sobre a nossa entrada. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, esse f aqui, que é a nossa entrada, nós vamos colocar para dividir a nossa saída. Então, nós vamos ficar aqui com o número 1. Se a gente passar esse para o lado esquerdo, tá multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, nós teremos aqui, ó, x de S sobre FI de S. Saída sobre entrada. Desse lado, a gente continua com o número 1. E agora, nós vamos pegar esse valor aqui, da nossa função de transferência, e vamos passar dividindo, que está multiplicando. Dessa forma, nós conseguimos deixar, né, a saída em função da nossa entrada. E nós conseguimos colocar no nosso diagrama de blocos. Então, nós conseguimos representar, assim, esse sistema massa, mola, amortecedor de uma forma da nossa função de transferência, né? Então, nós colocamos no nosso diagrama de blocos que nós vamos ter uma entrada, uma saída e a nossa função, né? Sendo que a nossa função vai levar em conta a nossa massa, a parte do nosso amortecedor e a parte da nossa mola.